Olá pessoal, nossa aula de hoje vamos falar sobre razão e proporção e suas propriedades. Então eu espero que vocês aprendam os conceitos que eu vou falar na nossa aula para aplicá-lo nas questões, tá certo? Então vamos para a aula. Olá pessoal, então vamos na aula de hoje estudar o conteúdo de razão e proporção, certo? E esse conteúdo é um conteúdo muito importante tanto para o curso de vocês, curso de elementos de matemática, quanto também para a realização de qualquer concurso. Então, se você pensa em fazer um concurso público, né? Então, esse assunto está em todos os concursos. É um assunto de razão, proporção e porcentagem, tá? Então, vamos iniciar nossa aula, né, falando a definição de razão, tá? Então, o nosso conteúdo de hoje é razão e proporção, tópico 1 da aula de hoje. Eu vou falar sobre razão entre duas grandezas. Vamos escrever aqui, ó. Razão entre duas grandezas. Bem, pessoal, nós definimos razão entre duas grandezas. Eu vou pensar em dois valores A e B. Então eu posso dizer o seguinte, ó. A razão entre duas grandezas que eu posso chamar de A e B, né? Lembrando que esse nosso B, pessoal, tem que ser um número diferente de zero, porque ele vai estar no denominador da fração, tá? Então a razão entre duas grandezas A e B, tá? É dada pela fração que eu vou chamar aqui, ó, da fração A sobre B, tá? Então a razão entre duas grandezas é dada por essa nossa fração A sobre B, tá bom? E eu também posso, gente, definir da seguinte forma. Eu posso dizer, olha, eu tenho uma razão R que é igual grandeza A está para a grandeza B, tá? Então eu posso escrever dessa forma ou também assim, ó. A está para B, tá? Então eu coloco A dois pontos B. Então eu posso dizer o seguinte, ó. A leitura disso é A está para B, tá? A grandeza A está para a grandeza B, ok? E aí vem a seguinte nomenclatura, né? Eu posso dizer, turma, que numa fração, quando eu estou trabalhando com fração, se eu tiver, por exemplo, uma fração, né? E eu tenho a fração aqui, ó, A sobre B, então eu leio A sobre B, tá? Mas se eu estou trabalhando com uma razão, então tem outra forma de representar. Então, se eu tenho uma razão, eu digo o seguinte, pessoal, ó, eu tenho A e eu tenho B. Esse A é chamado de antecedente. E o B é chamado de consequente. Certo? Se eu fosse trabalhar na fração, eu tenho o numerador e o denominador, tá? O A seria o numerador e o B é o denominador. Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com proporção, então nós temos o que? Antecedente e consequente. São os dois valores, né, da minha razão, tá certo? Então o A é o antecedente e o B será o consequente, tá certo? Também a gente pode observar, pessoal, um exemplo básico, né, sobre razão. O seguinte exemplo. Olha só. Posso dizer o seguinte, ó, numa partida de basquete,
uma pessoa fez 25 arremessos, certo? E acertou 15, certo? 25 arremessos e acertou 15. Se eu perguntar qual a razão entre o número de acertos e o número de arremessos. Certo? Então, se eu perguntar essa razão, né? Como é que eu faço? Então, gente, é muito simples, né? Basta você dizer o seguinte: olha, professor, a razão vai ser igual, né? Eu quero saber a quantidade de acertos, né? A razão entre o número de acertos sobre a quantidade de arremessos. Arremessos, né? Então aqui basta a gente colocar quantos acertos nós tivemos nessa partida. 15, né? Quantos foram os arremessos? Foram 10, né? 10 não, foram 25, ok? Então tenho o número 15 sobre 25, que nós podemos simplificar por 5, né, gente? E obter qual razão, pessoal? A razão é igual a quanto? 15 por 5 dá 3, 25 por 5 dá 5. Então a razão 3 quintos, né? Eu digo a razão entre 15 e 25 é 3 quintos, certo, pessoal? O antecedente é 3 e o consequente é quanto? 5, tá bom? Aí uma coisa também que eu posso chamar aqui, uma coisa interessante, pessoal, é que eu posso dizer o seguinte, ó, em toda razão, note, né? Note que no estudo das razões, o que vai acontecer, pessoal? Você nota que a unidade da razão entre duas grandezas, pessoal, ela, ela desaparece, ela tem que ter a mesma unidade na realidade, né? No estudo das razões, né? O que eu posso falar sobre isso, né? A unidade do antecedente e consequente é a mesma, né? E aí quando você divide a razão, a divisão dessas unidades, esse valor de A pelo valor de B, você tem uma grandeza adimensional. Nós não temos uma unidade, tá certo? Então se as razões, né, têm a mesma unidade, então quando eu dividir uma pela outra, eu não tenho uma unidade padrão, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse a seguinte situação, ó, exemplo. Então, suponha que uma pessoa tem 1,80 metros e uma árvore tem 900 centímetros de altura. Qual a razão entre as alturas
do homem, da pessoa, né? Vamos colocar a altura da pessoa. E da árvore. Certo? Então, como é que eu faço para a gente calcular essa razão? Pessoal, o primeiro passo é você observar a unidade, né? A altura do homem, da pessoa, né? A altura da pessoa, vou chamar aqui de HP, né? Nós temos aí que é 1,80 metros, né? E a altura da árvore, HA, nós temos aí que é 900 centímetros, certo? Então, para a gente poder calcular a razão, eu tenho que colocar na mesma unidade. Então, transformando 900 centímetros em metros, pessoal, eu vou ter quantos metros aqui? Eu vou ter 9 metros, certo? Então, essa é a transformação que eu faço antes de calcular a razão. Então, a razão que eu tenho aqui vai ser o quê? A razão da altura do homem é 1,80, né? Está para a altura da árvore, que é 9 metros. Então, nós podemos fazer aqui a divisão, dividido por quanto, pessoal? Vamos dividir por 9. Vamos dividir por 9. Então, 1,8 dividido por 9, certo? Vai dar 0,2, ok? E 9 dividido por 9 dá 1, ok, pessoal? Então, significa o quê? Eu posso também fazer o seguinte, ó, colocar na forma de fração, né? 0,2 é 2 sobre 10, está para 1. Então, dividindo isso aqui, vai ficar o quê, pessoal? 2 para 10, tá certo? Então, a razão aí é de 2 para 10. Não tem unidade de metros. A unidade de metros eu tinha nas grandezas. Observe que na razão você não tem uma unidade, né? Ou seja, a unidade é adimensional, tá? É como se eu cancelasse as unidades na hora de calcular a razão, tá certo, pessoal? É um fator importante aí para vocês verificarem, né? Esse caso aí de razão. Vamos ver outro exemplo aqui que eu posso também aplicar esse conceito de razão. Um exemplo bastante interessante, ó. Vou chamar aqui exemplo 3. Exemplo 3, certo? Então vejamos. Esse exemplo eu vou dizer o seguinte, ó. Uma torneira funcionando sozinha enche um reservatório em 3 horas, né? Em 3 horas. Uma outra torneira funcionando sozinha enche o mesmo reservatório em 6 horas. Em 6 horas. Então, o que eu quero saber? Determine em quantas horas as duas torneiras funcionando juntas enchem o tanque.
certo? Então quero saber como é que eu faço, né, a resolução dessa questão usando aí o conceito de razão, tá certo, pessoal? Então eu vou ler novamente a questão para a gente poder entender, né? Então, olha, observe. Uma torneira funcionando sozinha enche um reservatório em 3 horas. Uma outra torneira funcionando também sozinha enche o mesmo reservatório em 6 horas. Determine em quantas horas, né? Determine em quantas horas as duas torneiras juntas enchem o tanque, tá? Faltou aqui em quantas horas. As duas torneiras juntas enchem o reservatório. Vou colocar aqui tudo igual, tá? Enche o reservatório. Bem, pessoal, então nesse caso aqui, para a gente resolver, eu vou fazer uma pequena ilustração só para chamar a atenção da gente aqui, certo? Olha, para a gente resolver, a gente faz isso. Eu vou pensar aqui no tanque, né? Vamos supor que eu tenho aqui um tanque, só para a gente ilustrar. A gente tem um reservatório, tá? Então observe aqui, ó, que eu vou desenhar um pequeno reservatório. Nesse formato, né? Então observe aqui, ó. Então imagino nesse formato de um paralelepípedo do meu reservatório. E aqui no reservatório tem uma torneira, certo? Que eu posso chamar até de torneira A. Tem a torneira A que está enchendo sozinha em 3 horas, né? Aí tem a torneira B, o reservatório aqui, torneira B. Que enche o reservatório sozinho em 6 horas, certo? Então aqui a gente tem as representações, né? Que é a torneira A, torneira B, que elas vão encher o reservatório, tá? Só para a gente ter uma noção aí da nossa questão, uma ilustração da nossa questão, tá? Mais ou menos assim, ó. Beleza? Então a torneira A enche sozinha em 3 horas, a torneira B enche sozinha em 2 horas. Então, em quanto tempo as duas juntas ligadas vão encher o tanque? Tá bem? Então, pessoal, aqui para a gente resolver essa questão bem, basta a gente levar tudo para 1 hora. O que você vai fazer? Ó? Você vai escrever o seguinte, vai notar o seguinte. Em 1 hora, ocorre. Veja bem, em 1 hora ocorre. A torneira A, pessoal, em 1 hora, ela enche quanto desse tanque? Se ela enche o tanque todo em 3 horas, em 1 hora ela já vai encher 1/3 desse tanque. É ou não é, gente? Razão 1 para 3. Certo? A torneira B, se ela enche o tanque todo, né, em 6 horas, sozinha, em 1 hora ela vai encher quanto do tanque? Então, em 1 hora ela vai encher 1/6 do tanque, certo? Aí a nossa pergunta é as torneiras juntas, tá? Então, as duas juntas, se eu somar aqui as duas, pessoal, pegar a torneira A, somar com a torneira B, em 1 hora elas vão encher quanto do tanque? Então, você vai ver ó, que em 1 hora vai encher 1/3 mais 1/6. Então, você vai calcular o MMC, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 é 2. Mais 6 dividido por 6 é 1. Vezes 1 é 1. Então, aqui nós vamos ter quanto, gente? 2 mais 1, certo? Vai ficar 3/6. Razão 3/6. Eu posso dividir por 3, eu posso dividir por 3. Então, a torneira A mais a torneira B juntas, em 1 hora vão encher quanto? 1/2 do tanque. Ora, pessoal, se em 1 hora enche metade do tanque,
em quanto tempo vão encher o tanque completamente? Né? Vão encher o reservatório em quanto tempo? Então, se em 1 hora faz metade, para encher o todo, né? Serão duas horas, certo? Então, essa é a resposta da questão. As duas torneiras juntas encherão o reservatório em 2 horas. Então, questão desse tipo, o que você faz? Traz tudo para 1 hora, tá? Você vai trazer os valores para 1 hora e resolve a questão, tá? Existem muitas questões nesse modelo, questão de torneira. Tem muitas questões em concursos, em vestibulares, né? Então é importante saber a resolução desse tipo de questão, tá bom? Pronto, esse foi um exemplo, né, da aplicação de razão, certo? Bem, outro exemplo sobre a aplicação da razão, eu vou anotar também aqui para a gente poder explicar para vocês. Ó. Outro exemplo já legal aqui. Estava aqui no exemplo 3, agora é o exemplo 4. Bom, o exemplo 4 diz o seguinte, pessoal. Imagine que eu tenha a seguinte situação. Duas estradas de iguais dimensões começam simultaneamente a ser construídas. Começam simultaneamente a ser construídas por 15 operários. Em cada uma delas. Certo? Mas, vírgula, exclusivamente devido às dificuldades de terreno, percebe-se que, né, enquanto uma turma avançou, avançou 2/3 da obra, certo? A outra avançou 4/5. 4/5 da sua mesma obra, tá? A pergunta é: quantos operários deve-se retirar de uma e pôr na outra? Tá certo? Para que as duas obras fiquem prontas ao mesmo tempo. Para que as duas obras fiquem prontas ao mesmo tempo. Então,
Eu vou ler novamente o problema para a gente poder raciocinar e resolver a nossa questão, tá? Então vamos lá. Duas estradas de dimensões iguais começam simultaneamente, ao mesmo tempo, a ser construídas por 15 operários em cada uma delas. Mas, devido às dificuldades do terreno, percebe-se que enquanto uma avançou 2/3, a outra só avançou 4/5. Quantos operários deve se retirar de uma e pôr na outra para que as duas obras fiquem prontas ao mesmo tempo? Certo, pessoal? Então, aqui é o seguinte, a gente vai fazer algumas considerações para poder resolver, né, a nossa questão. A primeira consideração que tem que ser feita é o seguinte, ó. Vamos supor que o comprimento da estrada, tá aqui a estrada, né? Vamos supor que eu tenha, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, vamos supor que aqui seja a estrada, o pedaço de estrada que eles estão fazendo, certo? Então, aqui, ó, essa parte aqui, toda é a estrada que está sendo feita. Então, imagine que esse comprimento eu vou chamar de L, tá? E a razão entre o comprimento, né, construído por cada operário e o tempo decorrido, eu vou chamar da seguinte forma, ó. L é o comprimento da estrada, tá? Vou colocar aqui, ó. Comprimento da estrada. Aí eu vou ter uma razão R, que é o seguinte, ó. Razão que eu tenho o comprimento construído, que eu vou chamar de X, certo? Sobre o número de operários vezes o tempo, tá? Porque é a razão que eles fazem, a razão e o tempo que eles estão fazendo pela quantidade de operários, certo? Então a razão R vai ser o X, né? Que é comprimento construído esse N, pessoal, é o número de operários e o T eu vou chamar de tempo. Tá certo? Então, o comprimento construído depende da quantidade de funcionários e o tempo que eles estão fazendo a obra, né? Então, pessoal, ele fala lá, né, que devido às dificuldades do terreno, né, o valor que é feito na primeira é diferente da segunda, certo? O valor que é gasto na primeira é diferente do segundo grupo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de grupo 1, certo? E o grupo 2. Então veja bem, bora achar a razão 1. O que vai ser a razão 1, professor? Vai ser igual a quanto? Vamos lá. Quanto foi o comprimento construído aqui, pessoal? Do primeiro. O primeiro ele construiu 2/3. Então vou colocar aqui, ó. Construiu 2/3 de L, né, que é o total. Eram 15 operários vezes um tempo 1. Certo? Então eu vou ver aqui primeiro esses dois casos para o mesmo tempo, tá bom? Para o mesmo tempo. Foi o tempo 1. Vou chamar aqui de tempo 1. Então, no tempo 1, esse só fez 2/3 do L. Então, se eu for resolver aqui, pessoal, eu posso colocar, conserva primeiro, ó, 2L sobre 3 vezes o inverso da segunda. 1 sobre 15 T1. Então, eu vou descobrir aqui que o R1, né? A razão 1 vai ser quanto, pessoal? 2L sobre 3 vezes 15, 45 T1. Então, essa é a razão, né, do primeiro grupo de operários, certo? Beleza. Agora vamos ver a razão do segundo grupo de operários. Por tempo 1 que eles gastaram o mesmo tempo, né, quando iniciaram. Então vamos lá. Eu vou achar agora o valor de R2, né? Então quem é o R2? Vai ser igual. Vamos lá, pessoal. Eles fizeram 4/5 da obra. Então fizeram 4/5 de L.
quantidade de operários que nós tínhamos nesse momento era 15 também, né? E o tempo foi o tempo gasto para fazer isso. Foi o mesmo tempo do primeiro, tá? Então faz a primeira, 4 quintos de L, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 15 T1. Então aqui o nosso tempo R2 foi quanto, gente? Vai ser 4L, né? Sobre 75. 5 vezes 15 é 75 T1. Pronto, eu achei o tempo, né? A razão na primeira parte da obra, né? Primeira parte da obra. Bom, aí ele fala pra gente, né, pessoal, que eu vou precisar colocar operários de uma obra para outra, certo? Para que a gente possa, com essa quantidade de operários, terminar ao mesmo tempo. Então vou chamar esse operário de Y. Y vai ser o quê? É o número de operários que vai passar de uma obra para outra, certo? Quantidade que vai passar, né, de uma para outra. Pronto, então basta você notar isso aí, certo? Lembrando, pessoal, que a minha razão, né, se eu for verificar, ó, minha razão lá do início era x sobre nt, né? Ó, se a minha razão R é igual a quantidade de obra construída, número de operários vezes o tempo, então eu posso dizer que o x, quem é o x, nos casos aqui, né, pessoal? Vai ser a razão vezes a quantidade construída vezes o tempo, fazendo aqui meio pelos extremos, só para a gente ter uma noção, certo? Dessa parte. Bom, então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar operários de uma obra para outra. A obra 1 era quanto? Era L sobre 3, né? O x só construiu L sobre 3, que é igual a razão, pessoal. A quantidade de operários, né? O N vai ser quanto? Vai ser 15 operários mais os Y que passou para essa obra, tá? Vezes a minha razão R, né? Minha razão R1, que eu tinha era 2L sobre 45 T1, né? E o tempo atual agora vai ser o tempo T2, né? Que é para terminar a obra ao mesmo tempo, certo? Bom, pessoal, vamos resolver isso aqui fazendo o produto dos meios, né, pelos extremos, né? Vai ficar assim, ó. Vai ficar... Eu quero colocar, no caso, T1 sobre T2, né? T1 sobre T2. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar esse 45, né, T1 para cá e o L para cá, dividindo, né? Vai ficar assim, ó, 45 T1 é igual, né? É igual a 3, né? Vezes. Posso até multiplicar logo se eu quiser, mas vou deixar assim, né? 3 vezes 15 mais Y, né? Vezes 2L. Aí eu pego esse T2 aqui, ó, vezes T2, certo? Agora eu passo esse T2 dividindo, né? Vai ficar então conta aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Fazendo meio pelos extremos. T1 sobre T2 vai ser igual. Multiplico 3 vezes 2 dá 6. Vezes 15 mais Y, né? L, certo? Sobre 45. Esqueci de botar esse L aqui, né, gente? Ó.
sobre 45 L também. Esse L aqui de baixo, né? Tava multiplicando, passo para cá, dividindo, certo? Então deixa eu só corrigir aqui, ó. L sobre 3, para ficar melhor, porque eu botei o L, então eu acho que fica melhor assim, ó. O que eu vou fazer? Pera aí. Então aqui eu vou fazer melhor assim. Eu vou cancelar logo esse L com esse L, tá bom? Vou cancelar logo esse 3 com esse 45, fica mais fácil, né? 45 por 3 dá 15. E aí eu vou agora fazer o que eu quero fazer, meio pelos extremos. Então fica mais direto, que eu escrevendo demais. Então fica 15 vezes T1, 15 vezes T1 vai ser igual a 15 mais Y, certo? 15 mais Y, que multiplica T2, certo? O restante eu já cancelei. Então vamos passar o T1 dividindo e o 15 dividindo. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar T1 sobre T2 é igual a 15 mais Y, certo? Aqui sobrou 2 também. 15 mais Y vezes 2, né? Sobre 15. Pronto, então posso deixar assim. 15 mais y vezes 2, aquele 2 estava multiplicando lá, né? Dividido por 15. Esse é o valor da primeira expressão, né? Do primeiro grupo que nós fizemos. Agora, se eu fizer isso com o segundo grupo, fazer a mesma coisa. Então, fazendo com o segundo grupo, o que eu vou notar, pessoal? Nota o seguinte, ó. Eu monto a mesma situação. Quanto é que ele trabalhou, né, no tempo 2? Ele fez quanto da obra? L sobre 5, que vai ser igual a quanto? Aí eu vou colocar, ó, número de operários, que foram 15 menos Y, que saiu, né, pessoal? Y operários, 15 menos Y agora, né? Vezes a razão R2, a razão R2 é 4L sobre 75 T1, razão R2, ó, 4L, aqui, ó, sobre 75 T1, sobre 75 T1, vezes o tempo, que é o tempo 2, tá bom? Seguindo a minha fórmula aqui, ó, x igual a R NT, tá? Bom, aqui no mesmo jeito, vamos cancelar o que seja possível. Cancelo o L com L, cancelo 75 com 5, aqui vai sobrar 15, certo, pessoal? E aí, fazendo aí de novo meio pelos extremos, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar T1, que vai ser igual, né? T1 sobre T2, vou colocar assim, ó, T1 vai ser igual a 4 que multiplica 15 menos Y. Isso sobre 15 que multiplica o T2. Então passa dividindo, ó, vai ficar T1 sobre T2 é igual a 4 que multiplica 15 menos Y sobre 15, certo? E aí foi a segunda parte que eu encontrei do grupo 2. E aí, pessoal, como eu quero que seja o mesmo tempo, basta igualar, ó, T1 sobre T2 é T1 sobre T2. Eu posso igualar os dois, esses dois termos, né? Então eu noto aqui, ó, igualando esses dois termos, o que eu vou encontrar? Então vai ficar 15 vai ficar quanto aqui, ó, gente? 15 mais y vezes 2 sobre 15, que é igual ao outro, 4, né? Posso botar 15 menos y vezes 4, também sobre 15. Então a gente cancela o que for possível, cancela quem? O denominador com o denominador, cancela o 2 com o 4, né? Vai sobrar um 2 aqui multiplicando, e aí eu vou resolver a minha questão, certo? Resolvendo a minha equação, vai ficar quanto? Ó? 15 mais y é igual a 30, né?
menos 2 vezes y menos 2y. Ok? Então, eu vou ter 2y mais y dá 3y igual a 30, né? Menos 15 dá 15. Então, eu posso dizer que o y é igual a quanto, pessoal? 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. Então, nós temos 5 operários, né, pessoal? A gente vai transportar de uma obra para a outra. 5 operários, ok? Então, esse é mais um exemplo, né? Onde eu utilizo a razão para resolver um problema, uma questão um pouco mais complexa de concurso, certo? Então, essa parte aí, né, é a parte da razão. O item 1 da nossa aula. Bom, o item 2 da nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre as proporções. Certo, gente? Então, a princípio, a gente pode afirmar, né, que uma proporção é uma igualdade, né, pessoal, entre duas razões, certo? Então, eu posso, se eu tenho uma igualdade entre duas razões, então essa igualdade eu vou ter uma proporção, tá? Por exemplo, ó, vou chamar aqui de proporção. A definição fica assim, ó. Dados 4 números reais. Vou chamar aqui de A, B, C e D, né? 4 números reais. Não nulos. Não nulos. E nesta ordem. Nesta ordem. Dizemos que eles formam uma proporção. Dizemos que eles formam uma proporção quando a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Quando a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Quando a razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Então eu digo da seguinte maneira, pessoal. Então eu posso falar que A está para B, assim como C está para D, tá? Então a igualdade entre duas razões recebe o nome de proporção, tá bom? Também eu posso escrever da seguinte maneira, tá? Posso escrever assim, ó. Essa minha razão. A está para B, assim como C está para D, tá certo? Então, dessa maneira, aparecem dois elementos importantes aqui, pessoal. Esses dois termos, B e C, duas grandezas, estão no meio, então recebe o nome de meios. O A e D estão nas extremidades, então recebe o nome de extremos. Tá? Daí vem uma propriedade que é chamada propriedade fundamental, né, de uma proporção. Qual é a propriedade fundamental, pessoal? É que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, né, B vezes C, eu fiz agora esse tipo de produto, é igual a quanto? A vezes D, né? B vezes C igual a A vezes D. O produto do meio é igual ao produto dos extremos, né? Certo? E aí a gente pode, né, podemos indicar, pessoal, algumas proporções, alguns exemplos, né, de proporção que trabalham com esse tipo de informação. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver um exemplo básico aqui sobre essa parte. Vou chamar aqui exemplo. Posso dizer assim, ó, os comprimentos
de dois postes, né, estão entre si assim como três está para 5. Tá certo? Sabendo-se que o menor deles mede, né, 6 metros, qual a medida do maior, né? Qual a medida do maior? Então, pessoal, como você acabou de verificar, né? Então tem as duas medidas, ó. Poste 1, posso ser o seguinte, ó. Posso falar que poste A, né, de altura A, está para B, assim como ele falou, 3 está para 5. Então ele disse que o menor mede quanto? O menor mede 6. Então coloco 6 está para B, assim como 3 está para 5, certo? E aí, fazendo o produto dos meios pelos extremos, o que você vai encontrar, pessoal? Que 3 vezes B é igual a 6 vezes 5, que é igual a 30. Logo, B vai ser igual a 30 dividido por 3, vai ser igual a 10 metros. Então, você com um valor, você acha o outro, né? Com facilidade, consegue encontrar, né, o resultado aí bem fácil, né, pessoal? Certo? Então, essa ideia, né, inicial, né, o conceito básico, né, de proporção. Nós temos algumas propriedades que ajudam, né, na resolução de exercícios, de questões. Ó. Vamos falar um pouquinho agora dessas propriedades, certo? Tem 2.1. Propriedades. Das proporções, né? Então, a primeira propriedade aqui, pessoal, eu digo o seguinte, ó, imagine que eu tenho uma proporção A está para B, assim como C está para D, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, toda proporção desse formato, eu posso dizer, ó, posso somar o numerador com o denominador, A mais B sobre A, isso aqui vai ser igual a C mais D sobre C. Posso fazer isso com a soma, né, com a adição, e também posso fazer a mesma coisa com a subtração, tá bom? Então pode ser soma ou adição ou subtração. Sempre posso fazer isso, certo, pessoal? Também eu poderia fazer, né, A mais B sobre A, C mais D sobre C. Ou também poderia fazer o seguinte, gente, ó. Ou poderia fazer A mais B sobre B está para C mais D sobre D. Então, eu posso colocar tanto o numerador das duas embaixo, quanto também o denominador das duas embaixo. E pode ser tanto com o valor somando, e também pode ser o valor subtraindo. Então, essa é a propriedade 1, né? Primeira propriedade. Daqui a pouco eu faço exemplo para a gente ver como é que utiliza essas propriedades. Propriedade 2. Também a propriedade da adição. Eu posso dizer o seguinte, ó. A está para B, C está para D. Então, pessoal, em toda proporção eu posso falar o seguinte, ó. A soma dos numeradores, A mais C, está para a soma dos denominadores, que é B mais D. Assim como que é igual à primeira, que é AB, e é igual à segunda, que é C sobre D. O professor pode somar ou também pode subtrair, não tem problema, né? E essa propriedade 2, ela é interessante que ela vale para mais de duas razões, né? Eu posso ter 3 razões aqui, ó.
A está para B, C está para D e E está para F. Então eu posso fazer aqui a mesma coisa. Ó. A soma dos numeradores A mais C mais E está para a soma dos denominadores B mais D mais F. Tá vendo? Assim como é igual à primeira, AB, que é igual à segunda, C sobre D, que é igual à terceira, E sobre F. Certo? Eu posso fazer isso tanto na adição, né, quanto na subtração. Interessante que às vezes eu posso somar e subtrair. Então, vale lembrar o seguinte, que o mesmo sinal que eu boto em cima, né, no numerador, é o mesmo sinal que eu boto no denominador. E sempre vai ser válida, né, essa propriedade, tá? E uma terceira propriedade aqui operatória, né? Uma terceira, eu posso ter o produto. Então, se eu tenho aqui, ó, A está para B, assim como C está para D. Então, se eu fizer o produto dos numeradores, ó, A vezes C, é igual ao produto dos denominadores, B vezes D. E aí você iguala com a primeira, AB, e com a segunda, C sobre D. Só que todo mundo é elevado ao quadrado. Multiplicou duas, então todo mundo está elevado ao quadrado. Tá bom? Professor, se multiplicar 3, se for 3 também dá certo? Dá certo. Ó. Se tiver 3 razões. Ó. A está para B, C está para D e E está para F. Então eu posso fazer aqui, pessoal, o produto dos numeradores, A vezes C vezes E, está para o produto dos denominadores, B vezes D vezes F. Assim como está para a primeira, AB, segunda, C sobre D e a terceira, E sobre F. Todo mundo elevado ao cubo, que são 3 razões. Tá certo? Então aí você pode fazer assim também, que vai funcionar, né? No caso aí das suas razões. Tá certo? Propriedade das proporções. Ok? Bom, feito isso, nós podemos já falar, né, em divisão em partes diretamente proporcionais. Né? Posso dizer o seguinte, ó, o item 2.1, posso falar que o item 2.2. Então, inicialmente eu vou falar em sucessões, certo? Sucessões. Então, o primeiro caso. Vou falar aqui em sucessões diretamente proporcionais. Então digo o seguinte, pessoal, se eu tenho uma sucessão aqui, ó, A1, B1 e C1, até um certo, vou colocar assim, A1, B1, C1, eu posso colocar até de outra forma, a forma mais prática aqui podia ser assim, ó, vou colocar, ao invés de chamar de A1, B1 e C1, eu vou chamar da seguinte situação. Ó, eu vou considerar assim, A1, seção A2, reticências até um certo AN. E aí eu digo que essa sucessão, ela é diretamente proporcional a uma outra sucessão, que eu vou chamar aqui de B1, B2 até um certo BN. Então fica melhor. Tem a sucessão A1, A2, A3 até um certo AN, B1, B2, B3 até um certo BN. Então a primeira sucessão, ela, se eu disser que ela é diretamente proporcional à segunda sucessão, então você afirma o seguinte, ó, se ela é diretamente proporcional, pessoal, nós podemos afirmar que o A1 está para o B1, assim como o A2 está para B2, assim como o A3 está para B3 e assim sucessivamente até a N está para BN, né? Isso aqui vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K.
tá bom? Então sempre eu posso fazer, quando eu falar, né, que uma sucessão é diretamente proporcional à outra, eu posso pensar dessa maneira, né, nesse raciocínio, tá ok? Agora, se eu digo que uma sucessão é inversamente proporcional à outra, tá? Tem dois. Se eu digo aqui, ó, sucessões inversamente proporcionais. Então eu tenho aqui, ó, essa sucessão, a mesma lá, A1, se eu digo A2, reticências, até um AN, e essa sucessão agora ela é inversamente proporcional a um B1, B2, até um certo BN, né? Nesse caso aqui eu estou falando que elas são o quê? Inversamente proporcionais. Certo? São inversamente proporcionais. Então, o que eu posso dizer, pessoal? Então, se eu afirmar isso, eu posso afirmar que a primeira, o A1, está para o inverso do primeiro, é 1 sobre B1, assim como o A2 está para o inverso do segundo, 1 sobre B2, assim como sucessivamente, até o AN está para o inverso de BN, 1 sobre BN. E aqui também é igual a uma constante, né? Calinha de proporcionalidade, tá bom? Então eu posso também escrever de outra forma. Se eu fizer aquela regrinha, conserve primeiro, multiplique pelo inverso da segunda, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar A1 vezes B1 é igual ao A2 vezes B2, que é igual. E assim vai fazendo esse produto sucessivamente até a N vezes Bn, que é igual à nossa constante de proporcionalidade, né? Só fazer a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Aí eu tenho aqui a sucessão diretamente proporcional e sucessão inversamente proporcional. Então, para que serve isso, pessoal? Para a gente ver o próximo item, que é o item 2.3, né? Item 2.3, que eu vou falar um pouquinho agora sobre a divisão, né, em partes diretamente proporcionais, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Divisão em partes diretamente proporcionais. Bom, como é que funciona essa parte da divisão, tá bom? A melhor forma de a gente ver isso é a partir de um exemplo, tá bom, pessoal? Um exemplo geral que eu digo o seguinte, ó. Divida o número 120 em partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 6, pessoal. Um exemplo, né? Divida o número 120 em partes diretamente proporcionais aos números 2, 4 e 6, certo? Bom, então essa divisão proporcional também é a mesma divisão que dá origem, tá, pessoal? A questão das regras de sociedade. Tudo eu posso fazer, né, com a divisão em partes diretamente proporcional, tá? Então, quem são as partes, professor? Eu não sei quem são as partes, pessoal. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar a parte x mais a parte y mais a parte z. Eu sei que é igual a 120, certo? Então, se eu quero dividir em partes diretamente proporcional, pessoal, o que eu vou dizer? Ó? Eu vou fazer a regra, né? A regra das sucessões. Eu sei que x, y e z será diretamente proporcional a 2, 4 e 6. Ora, se é diretamente proporcional, pessoal, o que nós podemos escrever? Posso dizer que o x está para quanto? Vamos colocar até do outro lado aqui já direto, ó.
x está para 2, assim como o y está para 4, assim como o z está para 6. Então eu tenho um sistema, né, que eu faço, que eu resolvendo esse sistema aqui, eu consigo a solução do meu problema, tá bom? Então, divisão em partes diretamente proporcionais tem que fazer isso, certo? Agora vamos resolver o nosso sistema. Pessoal, para resolver esse sistema fácil, eu vou partir da proporção. Então, nessa proporção, eu vou usar aquela propriedade 2. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, ou seja, x mais y mais z está para 2 mais 4 mais 6, assim como é igual à primeira, né? X sobre 2. Eu vou dizer o seguinte, pronto, fica mais fácil. Eu vou dizer que é igual a constante de proporcionalidade. Então, se eu achar a constante, eu sei quem é o x, eu sei quem é o y, eu sei quem é o z. Porque eu sei que todos esses elementos aqui são iguais a constante, tá bem? Então, vamos lá. Quem é a constante de proporcionalidade, professor? Vamos encontrar x mais y mais z. Então, se você for fazer o produto aqui, a soma, x mais y mais z é 120. 120 sobre 2 mais 4 mais 6. 6 mais 4, 10. Mais 2 dá 12, pessoal. Então, a minha constante de proporcionalidade vai ser igual a quanto? A 10. Ora, se é 10, quanto é o x? Aqui eu posso achar o x, o y e o z. Ó. X sobre 2 é igual a 10. Então, o x só pode ser quanto? 20. Y sobre 4 é igual a 10. Então, o y só pode ser quanto, pessoal? 40. Z sobre 6 igual a 10. Então, o z só pode ser igual a quanto? A 60. Então, eu achei as três partes aí. As partes diretamente proporcionais são quanto, pessoal? 20, 40 e 60. Tá ok? Então, essa é a regrinha, né, da divisão em partes diretamente proporcionais. Então, se eu quiser agora fazer a divisão em partes inversamente proporcionais, pessoal, como é que seria a ideia? Tá bom? Vamos ver. O item 2.4. 2.4. Então, vou colocar aqui, ó, divisão em partes inversamente proporcionais. Então, vamos fazer um exemplo semelhante, né? Vamos ver um exemplo aqui, pessoal. Posso dizer o seguinte, ó, divida o número, colocar 220 em partes inversamente proporcionais a 2, 4 e 6. Certo, pessoal? Bom, então como é que eu vou fazer esse caso aqui, pessoal? Para resolver, tá? Então vamos lá. Os meus valores, vou chamar aqui de x mais y mais z. As partes têm que ser igual a quanto? A 220. E agora eu vou dividir em partes inversamente proporcionais, né, pessoal? Então é o seguinte, ó. O x está para o inverso de 2, ou seja, 1 sobre 2. O y está para o inverso de 4, ou seja, 1 sobre 4. E o z está para o inverso de 6, ou seja, z é igual a 1 sobre 6. Tudo isso igual a quanto, gente? A minha constante de proporcionalidade. Se eu achar a constante, eu acho o valor de x, de y, de z, tá? Vamos lá. Para a gente achar a constante de proporcionalidade, basta fazer aquela regrinha. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, ou seja, x mais y mais z está para 1 meio mais 1 quarto mais 1 sexto, certo?
Então, qual o valor de x mais y mais z, pessoal? Vai ser 220. Então, 1 meio mais 1 quarto mais 1 sexto, você vai tirar o MMC, né? 2, 4 e 6. O MMC de 2, 4 e 6, se você calcular, você vai encontrar 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6 vezes 1 é 6, mais 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3, mais 12 por 6 dá 2 vezes 1, e aqui vai dar 2. Então, dessa forma, eu vou encontrar a constante de proporcionalidade, que vai ser 220 sobre 6 mais 3, 9, mais 2 dá 11 sobre 12, né, pessoal? Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 12 sobre 11. Então, dividindo 220 por 11, vai dar exatamente quanto, pessoal? Vai ser 20. E multiplicando 20 vezes 12, a minha constante vai ser igual a 240. Então, essa é a constante de proporcionalidade. Bom, se ela é 240, eu vou substituir aqui na minha primeira parte do sistema. E aí eu consigo achar o valor de x. Quem é o valor de x? Vai ser 1 meio de 240. Então, 240 por 2 é igual a 120. Eu vou encontrar o y também. Quem é o y, pessoal? É 1 quarto de 240. Então, é só dividir. 24 por 4 dá 60. Né? Dá 6, que é 60. E o z, que é o último terço, é 1 sexto de 240. Então, dividindo 240 por 6, você vai encontrar exatamente 40. Então, as três partes são 120, 60 e 40. Tá bom? Bem, pessoal, nossa aula vai ficar por aqui hoje, tá? Próxima aula a gente continua. E aí vocês vão fazendo os exercícios, resolvendo as questões que eu passar nas atividades, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.